Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui reunidos no nosso grupo de estudo de Direito Sistêmico para leitura e debate das obras do Bert Hellinger. Esse grupo de estudos é uma ideia do Hamilton, que convidou a Alice para, juntamente com ele, coordenar esse grupo maravilhoso. E nós estamos sob orientação do nosso querido Renato Bertatti. Nós estamos fazendo a leitura do livro No Centro Sentimos Leveza, hoje iniciando na página 58. Renato, passo a palavra para você. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. E então vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert, No Centro Sentimos Leveza. E hoje quem vai fazer a leitura para nós vai ser a Valéria. Boa noite, Valéria. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Posso iniciar? Pode começar. O encantamento. Por conseguinte, quem quer resolver os enigmas da consciência, aventura-se num labirinto e precisa de muitos fios orientadores para distinguir, na confusão dos meandros, os caminhos que levam para fora e os que dão em becos sem saída. Tateando nas trevas, precisa defrontar-se a cada passo com mitos e histórias que se enlaçam como trepadeiras em torno da culpa e da inocência, desencaminhando nossa razão e paralisando os passos de quem ousa investigar o que ocultamente acontece. É o que sucede às crianças quando ouvem contar as histórias da cegonha, e pode ter sucedido aos prisioneiros ao lerem no portão do campo de extermínio O Trabalho Liberta. Porém, às vezes, aparece alguém que tem coragem de olhar e quebrar o encantamento, como aquela criança que, no meio da multidão ensandecida que aclamava o ditador, aponta e diz, alto e bom som, que todos sabem, mas ninguém ousa admitir ou confessar. Ele está pelado. E há também a história do músico que se posta à beira da estrada, por onde iria passar o encantador de ratos com seu séquito de crianças. Contrapondo-lhe outra melodia, ele consegue fazer com que alguns saiam de sua marcha mecânica. O vínculo. A consciência nos vincula ao grupo que é importante para a nossa sobrevivência, sejam quais forem as condições que ele nos imponha. Ela não está acima desse grupo, nem acima de sua fé ou superstição. Está a serviço dele. Assim como uma árvore não determina onde cresce e se desenvolve de forma diferente em campo aberto ou no bosque, no vale protegido ou na montanha exposta, assim também uma criança se submete ao grupo de origem sem questionar e adere a ele com uma força e uma persistência só comparáveis a um caráter. A criança experimenta esse vínculo como amor e felicidade, quer ela possa florescer, quer tenha de murchar no grupo. A consciência reage a tudo que promova ou ameace o vínculo. Dessa maneira, temos boa consciência quando agimos de uma tal forma que nos assegure de ainda pertencer ao grupo. E temos má consciência quando nos desviamos das condições impostas pelo grupo, de tal forma que receamos ter perdido, em parte ou no todo, o direito de pertencer. Contudo, ambos os lados da consciência servem a um propósito único. Como o açúcar e o chicote num amestramento, eles nos puxam ou nos impelem na mesma direção, para segurar nossa vinculação às raízes e ao tronco familiar. Assim, o padrão da consciência é aquele que vigora no grupo a que pertencemos. Por essa razão, pessoas originárias de diferentes grupos têm também diferentes consciências, e quem faz parte de vários grupos tem para cada um deles uma consciência distinta. A consciência nos mantém no grupo como um cão mantém as ovelhas no redil. Quando mudamos de ambiente, ela muda de cor como um camaleão para proteger-nos. Assim temos uma consciência junto à mãe, outra junto ao pai, uma na família e outra na profissão, uma na igreja e outra na mesa da grande família. Porém,
A consciência sempre se refere ao vínculo e ao amor ao vínculo, ao medo da separação e da perda. E o que fazemos quando um vínculo se contrapõe a outro? Procuramos, da melhor forma possível, a compensação e a ordem. Ilustro isso com um exemplo. A consideração. Um homem e uma mulher perguntaram ao professor como deveria proceder com relação à filha, pois a mulher frequentemente tinha de impor limites a ela e nisso não se sentia suficientemente apoiada pelo marido. O professor lhes expôs em 3 frases as regras de uma educação correta. 1. Na educação dos filhos, o pai e a mãe julgam certo, de diferentes maneiras, o que em suas respectivas famílias era importante ou faltou. 2. A criança segue e reconhece como certo o que para ambos os pais nas respectivas famílias era importante ou faltava. 3. Quando um dos pais se impõe contra o outro na educação, a criança secretamente se alia ao progenitor em desvantagem. Como primeiro passo, o professor sugeriu aos pais que se permitissem perceberem que e como sua filha os amava. Então eles se entreolharam e um sorriso passou pelo rosto de ambos. Finalmente, o professor aconselhou ao pai que de vez em quando desse a perceber à filha que fica muito contente quando ela trata a mãe com carinho. A lealdade. A consciência nos liga fortemente quando ocupamos posição inferior no grupo e estamos entregues a ele. Mas, logo que ganhamos poder ou nos tornamos independentes do grupo, o vínculo se afrouxa e, com ele, também a consciência. Os fracos, porém, são conscienciosos e permanecem fiéis porque estão ligados. Numa família são os filhos, numa empresa os trabalhadores de nível inferior, num exército os soldados rasos e numa igreja a massa dos fiéis. Pelo bem dos fortes do grupo, eles arriscam lealmente a saúde, a inocência, a felicidade e a vida, mesmo que os fortes mesmo que os fortes, em vista dos fins que consideram elevados, abusem deles sem consideração. Nesse grupo se inclui os pequenos que entregam a cabeça pelos grandes, os carrascos que fazem o trabalho sujo, os heróis em postos perdidos, os cordeiros que seguem o pastor que os leva ao matadouro e as vítimas que pagam o pato. E também os filhos que, por seus pais ou antepassados, se atiram na brecha e executam o que não planejaram, espiam pelo que não fizeram e respondem por dívidas em que não incorreram. Sobre isso, trago um exemplo. O lugar. Um pai castigou o filho por desobediência. Na noite seguinte, o rapaz se enforcou. O homem tinha envelhecido e ainda carregava o peso da culpa. Então, em uma conversa com um amigo, lembrou-se de que esse filho, poucos dias antes do suicídio, ouvindo sua mãe contar, durante a refeição, que estava novamente grávida, exclamou transtornado: "Pelo amor de Deus, nós não temos mais lugar." Com essa lembrança, o pai entendeu. O filho havia se enforcado para livrar os pais dessa preocupação. Ceder lugar ao mais novo. Lealdade e doença. Esse amor ao vínculo se manifesta também em casos de doenças graves, como, por exemplo, na anorexia. Pois o anoréxico, em sua alma infantil, diz a um dos pais: "Antes desapareça eu do que você." Por isso, uma doença como essa é muitas vezes difícil de curar, porque para nossa alma infantil ela é um atestado de inocência. E por meio dela esperamos assegurar e preservar nosso direito de pertencimento. Essa doença se associa ao sentimento de lealdade. Inversamente, e apesar das afirmações em contrário, a solução ou a cura é temida e evitada, porque está associada ao medo de perder o direito de pertencer e ao sentimento de culpa e traição. O limite.
A consciência, ao mesmo tempo que liga, também delimita e exclui. Por isso, para continuar pertencendo ao nosso grupo, frequentemente nos sentimos obrigados a recusar ou negar a outros, pelo simples fato de serem diferentes, o direito de pertencimento que reivindicamos para nós. Então, nos tornamos, por obra da consciência, temíveis para os outros. Pois exatamente o que temos para nós mesmos, a exclusão do grupo, como a pior consequência de uma culpa e como ameaça extrema, temos de desejar ou fazer aos outros em nome da consciência só porque são diferentes. E assim como procedemos com os outros procedem conosco, em nome da consciência. Então, nos impomos mutuamente um limite para o bem, mas abolimos para o mal em nome da consciência. Assim, culpa e inocência não significam o mesmo que bom e mal, pois muitas vezes cometemos ações más com boa consciência e ações boas com má consciência. Cometemos ações más com boa consciência quando servem ao vínculo que nos une ao grupo, importante para a nossa sobrevivência. E cometemos ações boas com má consciência quando elas colocam em risco nossa vinculação a esse grupo. O bem. Por essa razão, o bem que reconcilia e cria paz precisa superar os limites que a consciência nos impõe por meio do vínculo a grupos particulares. Esse bem segue uma outra lei, oculta, que atua nas coisas pelo simples fato de existirem. Contrariamente ao modo típico da consciência, essa lei atua de modo silencioso e despercebido, como a água que flui por baixo do solo. Só percebemos sua presença pelos efeitos. A consciência fala enquanto as coisas são. Por exemplo, uma criança vai a um jardim, maravilha-se com as plantas que crescem, maravilha-se com as plantas que crescem e escuta um pássaro na moita. Então sua mãe lhe diz: "Isso é bonito." A partir daí, em vez de maravilhar-se e escutar, a criança ouve palavras, e sua relação com o real passa a ser substituída por juízos. Ok. Valéria, vamos dar uma parada Tá. e vamos ver se tem algum comentário, se tem perguntas. Oi, Renato. Oi, Eurico. Boa noite. Boa noite. Bom, tem um trecho no último parágrafo, o limite, na página 62, quando ele fala da culpa, que a culpa e a inocência não significam o mesmo que bom e mal. Eu acho um trecho muito importante para a gente passar sem nenhum comentário seu. Então, eu pediria para você falar para a gente sobre isso, com a clareza que você tem, por favor. Essa questão da boa consciência e da má consciência é, na verdade, aonde tudo atua em nós. É, na verdade, tudo que atua sobre as nossas ações, e elas são guiadas exatamente por esses valores, essas crenças que nós desenvolvemos dentro do nosso sistema. Portanto, a boa consciência é aquilo que faz a gente se sentir inocente e no direito de pertencer dentro da família, faz a gente se sentir bem. E a má consciência é aquilo que nos ameaça de ser excluído ou que gera em nós uma sensação de culpa e de que a gente está fazendo algo de errado. Então, quando o Bert fala aqui da boa consciência
não significa o bom e da má consciência não significa o mal, ele está falando do seguinte: muitas das nossas atitudes, quando as tomamos, nós fazemos de forma inocente, e embora as consequências disso podem ser recebidas como algo ruim dentro daquela família. Então, por exemplo, a criança, o filho que chega em casa e de boa consciência ou de consciência inocente dá uma bronca nos pais que são diabéticos e estão tomando um pote de sorvete. Então ele dá essa bronca através da sua boa consciência, onde ele acredita que através disso ele está expressando amor aos pais, onde ele está expressando cuidado a esses pais. Quando esses pais reagem a essa atitude do filho, esses pais, eles se sentem como diante dessa atitude do filho? Eles sentem que o filho está fazendo isso como uma atitude de amor? Ou será que eles sentem que o filho está desrespeitando eles, a vontade deles, ou está desrespeitando o desejo e querendo controlar o desejo deles? Claro, esses pais reagem a isso porque eles se sentem desrespeitados. Então, esses pais reagem porque na alma esse filho desrespeitou a segunda lei que atua dentro do campo, que é a ordem de chegada. Quem chega depois deve respeitar quem chegou antes. Então, esse filho, ele dá essa bronca aos pais e faz isso de boa consciência, de consciência leve, se sentindo inocente. Os pais não recebem isso como uma coisa boa, porque eles, na ordem, eles sabem que quem vem depois deveria ter respeito por eles. Então, eles ficam zangados e se retiram. E o filho também se retira. O filho, depois de ver os pais bravos com essa situação, ele, ao se retirar, ele vai ficar em paz, calmo, sereno, ou ele vai ficar tenso, angustiado, ansioso? Tenso, provavelmente, angustiado e ansioso. Mas se ele fez isso com a boa consciência, por que depois ele fica ansioso? Porque mesmo não tendo consciência que ele desrespeitou a ordem, ao desrespeitar essa ordem, isso pesa sobre ele e se percebe o efeito disso através da ansiedade. Então ele entra numa confusão, que por um lado ele agiu de boa consciência, se sentindo inocente, mas os efeitos disso foi uma ação na má consciência no campo sistêmico, porque ele desrespeitou a ordem. E ele fica se sentindo culpado por isso. Então vocês veem que essa consciência ela tem efeitos diversos na mesma situação. Agora, vamos dizer que esse filho, esse mesmo filho, ele chega em casa, ele vê os pais tomando sorvete, mas ele, porque ele já conhece constelação, então ele conhece as leis, ele não vai dar uma bronca nos pais, ele não vai tirar o pote, ele vai ficar um pouco triste de ver aquela situação, ou tocado de ver que os pais querem morrer. Mas ele não vai fazer nada. Aí ele vai para o quarto, os pais continuam tomando sorvete, e lá no quarto, talvez ele se sinta como de não ter feito nada nessa situação. Como que ele vai se sentir, provavelmente? Com má consciência. E essa má consciência vai ser percebida como? Através de um sentimento de culpa. Provavelmente é uma culpa de não ter feito nada que impedisse esses pais de continuar nessa atitude. Então, observa que através da má consciência, ele tem uma boa ação. E ao contrário, na primeira situação, através da boa consciência, ele teve uma má ação. Sim. Então, entende a diferença? Sim, perfeito. Sim, perfeito. Então, por isso que o Bert fala que uma boa consciência não significa fazer coisas boas e que uma má consciência não significa fazer coisas ruins.
Às vezes, através da má consciência, mesmo se sentindo culpado, a gente faz algo que no final todos ganham. E através da boa consciência, mesmo a gente se sentindo inocente, a gente muitas vezes faz algo onde todos perdem, porque causa tumulto, causa conflitos e etc. Sim, é genial essa colocação do Bert Hellinger, colocar dessa forma, para a gente entender toda essa dinâmica no relacionamento. Sim, é fantástico, mas especialmente mas para nós entendermos isso, a gente tem que entender das ordens do amor. Sim. Porque ao entender as ordens, a gente vê como isso atua, tanto na consciência primária como na consciência sistêmica e vice-versa. Então, não, a forma como o Bert coloca isso é maravilhoso, mas tudo isso só ganha essa compreensão em função dele descobrir como atuam as ordens do amor, né, as leis do amor, dentro desse contexto da consciência. Realmente, isso é como quando nós começamos a leitura hoje, entrar nesse emaranhamento da mente, né, e ver tudo o que acontece, ou a forma como acontece, ou ter coragem de se relacionar com as coisas como elas são, exige muita coragem, né, de ver as coisas como elas são e não como a gente gostaria que fosse. Sim, perfeito. Muito obrigado, Renato. Obrigado. Imagina. Obrigado a você da pergunta. Mais alguma pergunta, Larissa, ou alguma observação? Sim, Renato. A Eliane fez uma pergunta aqui no chat. Eu não sei se ela consegue abrir o microfone dela. Eliane, você quer que eu leia? Ou você quer fazer a pergunta? Ela perguntou assim, mas o filho, ao invés de brigar, não poderia conversar sobre isso com os pais? Ela disse que está sem microfone. Conversar sobre isso com os pais significaria o quê? Significaria conversar com eles ou convencê-los de que eles não deveriam estar fazendo aquilo? Conversar o quê? Né? Seria conversar o quê? Se essa conversa for no sentido de dizer aos pais que eles não deveriam fazer isso, o desrespeito é o mesmo. Por quê? Porque a realidade atrás de pais diabéticos que estão comendo um pote de sorvete, a realidade para ser vista nessa situação é qual? Isso sem tirar todas as coisas penduradas em voltas menores e olhar a realidade como ela se mostra. Né? O que é o equivalente ao menino que olha e fala o homem está pelado? Nessa situação, o equivalente a isso seria olhar para qual realidade? Os pais querem morrer. Essa é a realidade. Agora, o que ela vai argumentar contra isso? Ela vai falar o quê? Que eles não devem morrer? Ela vai falar o quê? Que eles não deveriam fazer isso? Então, conversar o quê? Né? Então, se for uma conversa no sentido de ela não encarar a realidade ou de tentar mudar aquela realidade, isso se transforma num desrespeito pela ordem do mesmo jeito. Não cabe a nós julgar os nossos pais, os seus desejos ou suas expectativas. Não cabe a nós. Nessa relação, nós somos os devedores. E os devedores não têm direito de cobrar nada dos seus credores. Querer que os pais vivam é cobrar algo deles, é achar que eles ainda devem isso aos filhos. Não, os pais não devem nada. Então, se eles não devem nada, eu também não tenho o direito de cobrar nada. Então, a realidade ela se impõe de uma forma muito dura diante dessa situação, e quem se depara com essa realidade, cabe apenas respeitá-la. Caso qualquer coisa diferente disso, vai gerar conflitos. Nossa, mas isso é forte, né? Sim, é aquilo como o Bert diz. É a criança que olha no meio da multidão e só ela tem coragem de dizer: o homem está pelado. Todo mundo olha, todo mundo disfarça, ninguém quer encarar isso.
Ninguém quer assumir essa responsabilidade de expressar isso. Então, as pessoas não olham e como se não estivessem olhando, isso não estivesse acontecendo. Não, isso está acontecendo, só precisa de coragem para ver as coisas como elas se manifestam. E precisa de coragem para isso, né? É muito. Renato, a Alice está com a mãozinha aqui levantada, vou ativar o microfone dela. E depois a Rosa falou que tem pergunta. Ok. Alice? Oi. Olha só, minha pergunta é o seguinte, que eu fiquei me pergunto assim, quando eu vejo aqui o meu pai, os gaúchos, né, tem um hábito de comer churrasco, coisa gorda, beber, né, e ele tem hipertensão, aquelas coisas, e tudo que não pode comer que o gaúcho come aqui, né. Quando eu vejo ele comendo isso, eu não fico, né, para mim é ok ver isso mesmo, sabendo das dificuldades de saúde dele. Mas, por outro lado, né, eu tento salvar os pais. Como é que é isso? Eu tô meio no meu lugar, só metade de mim. Ou quando eu vejo isso, a boa consciência do gaúcho, dos hábitos alimentares é maior do que se o desejo de morrer, como ver os pais diabéticos comendo sorvete. Eu não entendi a sua pergunta, que você não se incomoda de ver isso, mas ao mesmo tempo você tenta salvá-los de outra forma. É isso que você quis dizer? Então, é uma coisa igual, mas em outro ângulo, né? Eles comem, ele come bebe, né? E não deveria por causa das questões de saúde. E para mim tá ok. Eu nunca, não lembro, não tenho memória de ter, né? Dito qualquer coisa. Mas por outro lado, eu faço atos de salvar os pais, né? Eu não sei se foi nesse livro agora ou no outro que não temos, não a mulher chegou dizendo que estava grávida, o pai disse que não temos mais lugar, e aí o filho mais velho se enforca, né? Eu não sei se eu faço uma coisa parecida. Por outro lado, mas tem uma série de coisas que eles fazem que não. O que eu queria saber, igual eu tô só meio no meu lugar, Não, não existe só meio. o que se Ou a gente está no nosso lugar ou a gente não está. Não existe só meio. Então, se a gente tenta salvar de outro jeito, a gente está fazendo a mesma coisa. Então, essa atitude de tentar salvar, não importa de qual forma, né? Seja criticando porque eles comem churrasco e têm problema de coração, ou seja porque eles comem doce e têm problema de diabetes, ou seja porque eles fumam e têm problema de asma. Qualquer forma de interferir é uma forma de tentar salvar. Então, isso significa, não importa qual a forma, eu estou agindo de um lugar fora do meu lugar. Eu estou fora do meu lugar. Então, é lógico que isso às vezes muda em função de hábitos dentro da família, como você cita, muito bem citado, em determinadas regiões, comer determinadas comidas é um hábito tão aceito por todos que ninguém considera aquilo como algo que possa ser ruim, porque todos fazem. Então, quando todos fazem aquilo dentro daquele contexto, isso é aceito dentro daquele contexto como algo que não faz mal, porque todos ali secretamente estão aliados nessa atitude. Então, é como se todos sabem, mas ninguém quer saber disso, porque ninguém quer abandonar isso. Então, secretamente, todos se aliam secretamente e fecham os olhos para essa realidade, porque ninguém quer abrir mão disso. Mas os efeitos reais são os efeitos reais. E cada um é responsável por aquilo que faz. E a gente deveria respeitar.
Obrigada. Imagina. Rosa? Oi, Renato. Olha, eu hoje escutei uma história interessante que tem muito a ver com o que nós estamos falando. Ela é uma filha, a mãe tem 8 filhos, ela é uma mais velha. A mãe é compulsiva com jogos. Ela joga, ela tem uma aposentadoria pouca, os filhos ajudam a sustentar, pagar aluguel, pagar as coisas que ela tem que pagar. E ela é compulsiva com jogos e ela já gastou todo o salário dela, já está comprometido em juros bancários, porque aí ela faz conta, ela vende a cama, ela vende os móveis, e aí a indignação dos filhos é muito grande, porque eles têm que cuidar dessa mãe, de uma certa forma, porque até no sentido de buscar tirar o direito dela de gerir o seu próprio aposentadoria, entendeu? Porque ela está causando esse prejuízo. E aí, como é que faz? Porque eles que vão ter que arcar com esse prejuízo. O que você me diz? Como é que os filhos vão ficar no lugar de filho com uma mãe tão difícil assim, que precisa da ajuda? E se sente carente, que se sente infantilizada, um monte de coisa. Existe algo numa situação dessa que deveria ser visto na sua essência. Provavelmente uma mulher assim, ela quer morrer também, né? E os filhos, quando fazem esse movimento de tentar salvá-la, seja lá de que forma, como, por exemplo, pagando todas as contas, mesmo que a mãe gaste esse dinheiro que ela não tem, ou que os filhos interditem essa mãe para gerir os recursos dessa mãe. Ou seja, qualquer movimento que é feito sem olhar para o que tem de essencial atrás disso, acaba gerando conflitos. Então, esses filhos podem fazer o que eles acham que deve ser feito, que seria, por exemplo, interditar ou proibir ela de jogar, ou seja lá o que for. O resultado disso para ambos a mãe vai estar revoltada contra os filhos e os filhos, embora estejam fazendo algo com uma boa consciência, no sentido de que estão fazendo algo para ajudar essa mãe, no fundo, eles vão viver ansiosos e nervosos, porque o resultado disso, na alma deles, eles desrespeitam a ordem. Então, assim, o que importa é o que fica no final. Né? O que importa é o que fica no final. Então, numa situação dessa, se essa mãe quer morrer, e ela tem o dinheiro dela, e ela tem o direito de gastar como ela quiser com isso, eles talvez se sintam culpados de não fazer nada. Mas, na alma, porque eles estão alinhados e respeitando isso, eles talvez ficam tristes e depois aceitem essa realidade que talvez essa mãe queira morrer, né? Agora, o contrário disso faria ele se sentir inocente porque estão fazendo algo em nome da mãe, por bem da mãe, mas na alma isso gera, na realidade deles, isso geraria um grande conflito e na alma o que aconteceria? Eles estariam ansiosos e talvez até se punindo por violarem essa ordem dentro dessa situação. Então, existe uma realidade dura atrás disso que eles não querem ver quando eles tentam controlar essa mãe. E qual é essa realidade dura? Isso que precisa ser visto. Provavelmente essa mulher quer morrer. Ela não está interessada em nada que é da vida. Mas eles, ao cobrirem os custos o tempo todo, ao querer interditar, o que eles estão querendo fazer com isso? Segurar ela na vida. Né? Eles querem segurar, eles não aceitam
que ela queira viver ou ir numa direção que não seja de acordo com aquilo que eles acham correto. Mas o resultado disso não é respeito, não é harmonia, não é paz dentro dessa situação. Isso só gera mais e mais ansiedade e conflito, porque está desrespeitando essa lei. Obrigado, Rosa, da pergunta. Renato, Oi. tem uma pergunta da Regina Célia, mas eu fiquei com uma dúvida nessa pergunta da Rosa. Pode falar. Essa postura dos filhos seria uma postura interna ou teria algo que eles poderiam verbalizar? Porque parece que a gente tem uma necessidade de verbalizar, mas a gente sabe que às vezes falar é só... Não adianta, né? Que seria, de fato, uma postura de respeito e uma postura interna. Não só uma postura interna, como a gente também pode verbalizar. Assim, quando esse filho vê os pais comendo sorvete, ou assim, quando eles veem esse pai destruindo todo o seu salário com o jogo, ou, enfim, seja lá qual for a situação, se um filho entrar em contato com esse sentimento que surge dentro dele diante dessa realidade, talvez ele vá vivenciar uma dor, uma tristeza, e aí ele poderia verbalizar isso? Sim, ele poderia verbalizar. Ele poderia usar essa situação e, por exemplo, vamos pegar a questão do sorvete lá, ele poderia olhar para isso, se deixar ficar triste, e aí talvez dizer com lágrima nos olhos, eu fico triste de perceber que vocês querem morrer. Mas é um direito de vocês. Vocês não me devem nada. Pelo contrário, vocês foram pais tão maravilhosos. Vocês me deram tudo o que eu precisava. Embora é dolorido para mim ver que vocês querem morrer, eu estou de acordo com isso. Eu respeito isso. Então, um filho poderia expressar essa dor, poderia expressar essa realidade, mas baseado na dor dele, pode. Tá tudo certo ele expressar isso. E eu só sei que se ele faz isso de coração, ele vai expressar através disso o amor. Ele vai aproveitar para agradecer os pais, ele vai aproveitar para reconhecer tudo que ele recebeu, e ao mesmo tempo ele vai falar que ele fica triste dos pais quererem ir, mas que ao mesmo tempo eles respeitam isso, porque os pais não devem nada a ele. Então aí, ao ouvir isso, os pais às vezes encontram nisso uma força de permanecer ou de querer continuar, porque eles não só se sentiram vistos, mas respeitados e também honrados no seu papel de pais. Então, ele pode expressar isso? Pode, mas não com o objetivo de convencer os pais a não fazer isso. Ele pode expressar isso se isso for genuíno e se de fato ele se conecta com essa tristeza e junto com isso, com essa gratidão e com esse amor. Então, ele pode, tá tudo certo. Mas não tem... Você vê que numa situação dessa, se um filho expressar isso, não vai surgir disso uma briga. Pelo contrário, talvez eles se abracem no final e talvez a mãe coloque o pote de sorvete de lado, mas não porque esse filho está pedindo isso ou querendo controlar isso, mas porque talvez seja tão bom estar com essa filha ou com esse filho agora, que talvez ela até queira estar mais um tempo. Mas aí é uma consequência, não é um objetivo. Obrigada, Renato. Maravilhosa explicação. Olha só, tem a pergunta aqui da Regina Célia ainda. A Marilis falou que tem uma dúvida na pergunta da Rosa também, e a Luciana também tem uma pergunta dentro dessa da Rosa. Como que a gente faz? Vai pela sequência. Tá. Quem levantou a mão primeiro? Regina Célia perguntou assim:
Regina, você quer responder? Você quer falar? Você consegue falar? Ela está sem microfone, por favor. Eu vou falar aqui. Por favor, Renato, dê um exemplo de ações boas cometidas com má consciência quando elas colocam em risco nossa vinculação ao grupo. Ações boas com má consciência é aquela que nós agimos e nos sentimos culpados por fazer, mas que o resultado final disso é bom e faz a gente, e todos ganham com isso. Então, por exemplo, quando uma mãe corrige um filho em algo que ele fez e dá a ele, por exemplo, um castigo. Quando uma mãe faz isso, ela não faz isso de consciência leve. Ela faz isso se sentindo como? Ela faz isso se sentindo de consciência leve ou com má consciência? Ela se sente culpada de fazer isso. Nenhuma mãe dá uma bronca num filho ou coloca ele de castigo e está feliz com isso. Ela faz isso porque ela tem que fazer. E quando ela faz isso, ela se sente de consciência pesada. Mas o resultado disso é bom para todos, porque ela estabelece ali uma ordem que deve ser respeitada, onde esses filhos não só devem respeito, mas também devem obediência a essa mãe, a esse pai, já que eles são adultos e o filho é criança. Então, essa é uma situação, por exemplo, onde uma mãe tem que agir com a má consciência, no sentido dela vai fazer algo do qual ela não sente prazer e se sente até culpada de fazer, mas o resultado disso é positivo, porque ela, com isso, se sente cumprindo a sua obrigação, embora ela se sente culpada de estar fazendo isso. E a criança não gosta de receber isso, mas, por outro lado, ela entende uma ordem que, no final das contas, ela relaxa. Então, no final disso, a criança fica relaxada, porque ela entendeu um limite, e os pais se sentem culpados de terem feito, mas, em última instância, também eles ficam em paz, porque eles sabem que eles estão cumprindo com o seu papel. Então, isso é um exemplo de agirmos com má consciência, aonde no final todos se beneficiam com isso. Não sei se eu respondi. Respondi para você, Regina. Tá claro? Ela fez um joinha. Tá bom. A próxima. A próxima é a Marilis, que fala que tem uma dúvida na pergunta da Rosa também. Pode falar, Marilis. Marilis? Eu não estou vendo a Marilis aqui. Acho que ela caiu. Acho que ela caiu, porque eu não estou vendo ela aqui, não. Ela caiu. A gente pode passar para a próxima pergunta da Luciana? Pode passar, depois ela volta. Se ela voltar, a gente volta para ela. Luciana, você consegue falar? Posso ativar aqui seu microfone? A Luciana não consegue falar. Assim, ó, no caso, a Luciana perguntou, no caso de vício de jogo, onde os filhos interferem na atitude da mãe, pode criar vínculo sistêmico? Ou seja, alguém da geração futura repetir esse ato? Pode sim. Tudo que se cria dentro do campo que desrespeita as ordens do amor, isso tem uma tendência a criar repetição. Por quê? Porque tudo que se cria de conflito nessa alma por desrespeitar as ordens, isso cria um impacto dentro do sistema.
Isso ameaça o sistema. Então, tudo que se cria dentro desse sistema, nesse sentido, tende a se reproduzir na próxima geração. Então, isso pode gerar um enredamento? Pode gerar um enredamento, sim. Pode sim. Ela também deu um ok, Renata. E a Adriana Batista comentou assim: aquilo que se resiste, persiste, já dizia Freud. Exatamente. E o Bert também fala sobre isso de outro jeito. Aquilo que lutamos contra ganha força dentro de nós. Isso cresce e isso emerge logo mais à frente. Exatamente. A Marilis voltou aqui agora. Ok. Marilis, vou ativar seu microfone. Pronto. Minha internet caiu. Renato, na pergunta da Rosa, eu fiquei pensando em duas coisas. A lealdade e o pertencimento. Compliquei muito, Renato? Não. Você está falando de lealdade de quem? Dessa mulher que joga, provavelmente a lealdade a outras pessoas que jogavam na família. É disso que você está falando? Eu não tinha olhado por esse lado, apesar de que você já abriu mais um pouco. Né? Eu pensei na lealdade, de repente, de um filho que não se opõe a essa mãe. Ela quer jogar, ela quer gastar, deixo todo mundo lá brigando com ela e eu fico aqui na minha, no meu canto. Fiquei pensando nessa lealdade, entre aspas. Não, eu fiquei ligado aqui nessa questão da anorexia. Bom, agora já está misturando coisas. Misturei. Tá, vamos lá, por parte. Essa mulher que joga, ela pode ter um vínculo de lealdade com outra pessoa na família, um antepassado que também jogava. Então, isso pode ser um vínculo de lealdade. Aí sim nós chamaríamos isso de vínculo de lealdade. Se um filho reproduz a atitude da mãe e também joga, então aí podemos também dizer que aí pode existir um vínculo de lealdade. Agora, esse filho não se opor a isso e simplesmente respeitar, isso não é um vínculo de lealdade. Isso é uma atitude adulta de um filho que respeita e ama essa mãe como ela é. O vínculo de lealdade, ele se processa quando eu reproduzo uma situação, mesmo que aquilo não seja algo necessariamente bom para mim. Aí sim, nós chamamos isso de vínculo de lealdade ou de amor cego, onde a pessoa ela reproduz algo. Agora, no caso de não fazer nada, não intervir, mas não reproduzir, isso é uma atitude de respeito e não é um vínculo de lealdade. Ok. Ok? E o pertencimento nisso? O pertencimento nisso não interfere em absolutamente nada. Ele pertence, essa mãe tem o direito de pertencer, mesmo com as suas limites, seus vícios, seus vínculos de lealdade, e esse filho, ao respeitar isso, ambos pertencem, está tudo certo. Isso não interfere no pertencimento. A não ser que esse filho exclua essa mãe por ela ter esse vício. Então, se esse filho exclui internamente essa mãe e a desconsidera por isso, então aí ele está excluindo essa mãe internamente. Então aí isso causa agora outro tipo de enredamento. E ao casar esse outro tipo de enredamento, a hora que esse filho tem filhos, tem grande chance desse filho seguir a avó no jogo, né? E vivenciar os sentimentos dessa avó diante dessa nova geração. Porque esse sofrimento, seja de exclusão, esse sentimento de exclusão, se ele está dentro do campo, ele vai ser reproduzido, ele vai crescer e se manifestar novamente na outra geração.
Por isso que essas dinâmicas de vícios dentro do sistema, eles tendem a se propagar. Porque essas pessoas que têm problemas com vício dentro do campo, elas são vistas como pessoas fracas e são tratadas e desconsideradas ou como se elas tivessem menos valia, ou como se elas fossem menores. E quando isso acontece, novamente, isso se reproduz em outra geração. Renato, isso que você está falando é maravilhoso, porque eu estava caminhando numa linha que era assim, que é, né, Falhou. Desculpa, falhou, Marilis. Será que ela caiu de novo? Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo ela? Não, também não. Não, Renato, está congelada a imagem dela, o nome aparece. Acho que agora descongelou. Voltou? Voltou, agora voltou, Marilis. Você pode repetir? Por favor. Renato, eu estava pensando em enredamento, sim. Mas eu fiquei com a dúvida assim, existem nas constelações que a gente vê coisas de 4 gerações atrás, né? E você me mostrou agora enredamento de uma geração para outra, uma coisa mais perto. Sim. Existem todos os tipos de enredamentos. Existem enredamentos que emergem depois de 5 gerações. Existem enredamentos que emergem na geração seguinte. E existem vários níveis e vários tipos de enredamento. Sim. E a gente não sabe quem é que vai ficar enredado, né? Não. Existem pessoas, pelo menos eu vi pessoas em congresso na Alemanha, muitos anos atrás, tentando fazer esse mapeamento, Marilis. Tem gente que, na época, eu acho que desistiram, porque eu nunca vi mais nada sobre isso. Mas, na época, eu vi gente em congressos internacionais na Alemanha tentando fazer mapeamento, tipo, um acontecimento numa geração de enredamento, isso vai trazer consequência em qual geração, se é em homem, se é em mulher ou em qual geração. Então, eu assisti palestra dessa pessoa, tentou, pelo menos, fazer esse mapeamento. Eu, até hoje, não vi esses resultados e o Bert, na época, achava tudo isso uma bobagem. Tentar fazer esse mapeamento. Mas é como se seria tentar entender na minúcia e tentar ter o controle sobre isso, né? E esse mapeamento estava muito nessa direção. Eu acho que essas pessoas desistiram, porque se tivessem levado adiante, eu tivesse tido uma conclusão sobre isso, provavelmente hoje a gente já saberia disso. E eu assisti isso, foi num congresso internacional em Colônia, na Alemanha. Mas isso já faz tanto tempo, acho que já faz mais de 15 anos. O Bert já tinha respondido também, né, Renato? Já teria respondido também a tudo isso. Então eu acho que essa pessoa desistiu. Mais perguntas? Aqui no chat não vejo também ninguém com a mão levantada. A Marilis, em algum momento você falou de anorexia. Em que momento que você uniu isso ou tem ainda alguma coisa acerca da anorexia? Tem na página 62, lealdade e doença. Sim. Um exemplo de anorexia. Sim. Aí a lealdade vinculada à doença, e no caso específico da anorexia, o Bert já tem muita compreensão sobre isso, e a minha experiência também com esse tema vai exatamente na mesma direção daquilo que ele fala. No caso da anorexia, alguém dentro daquela família quer desaparecer. Geralmente um dos pais quer desaparecer. Então, na dinâmica da anorexia, normalmente o que a gente observa é que o anoréxico, em última instância, ele diz: eu desapareço em seu lugar, para que você fique.
né? Então, na anorexia, a gente observa que a pessoa ela tem um impulso de desaparecer, de sumir. E, por outro lado, é uma coisa muito difícil de ser curada por causa disso. Porque, ao fazer isso, a pessoa se sente honrando. Ao fazer isso, a pessoa se sente fazendo um grande serviço pela família, no sentido de que eu desapareço para que a família permaneça unida ou para que ambos possam permanecer. Então, é difícil, muitas vezes, acessar essa dinâmica no anoréxico, porque ele está absolutamente identificado com isso. E quando uma pessoa ela está identificada com esse impulso de desaparecer, ela não se dá conta de que ela quer desaparecer, mas as suas atitudes e o seu comportamento mostram isso, ou apontam, ou denunciam isso muito claramente. E quando a gente vai ver na família, e vai olhar para a família, com frequência, uma das partes vive com frequência esse sentimento de que quer sumir, de que não aguenta mais, de que quer sumir, que não aguenta mais ou estar nesse casamento, ou que não aguenta mais estar na vida, e tem constantemente esse desejo de sumir, de desaparecer, sabe? De pessoas que às vezes vivem, às vezes, destinos pesados dentro da família, ou pessoas que têm impulso pela morte e não se interessam pela vida e simplesmente quer desaparecer. Então, isso é sentido por uma outra pessoa dentro da família e que, por esse vínculo de lealdade, diz antes eu do que você, né? Então, nessa dinâmica, o antes eu do que você é a dinâmica que está atuando dentro do campo, na tentativa de salvar alguém. Muito bom, Renato. Obrigada. Imagina. Renato, a Ana Mendes compartilhou aqui uma questão. Ana, posso ativar seu microfone ou você quer que eu leia? Ela quer que eu leia. Ok, pode ler. Quando ouvi pela primeira vez essa explicação, que o anoréxico quer desaparecer, foi um divisor de águas para mim. Entendi profundamente o que senti profundamente no momento específico da minha vida. Depois de anos da cura, pude realmente entender o desaparecer. Certo. Olha, que lindo. Que lindo. Obrigado, Ana, de compartilhar isso. Ela falou assim, eu que agradeço. Imagina, imagina. São sentimentos profundos e que a pessoa não tem consciência, mas que os seus atos revelam isso dentro da situação, né? São dinâmicas profundas. Eu atendi uma pessoa hoje, ela acabou de ter uma filha, a segunda filha, e ela tem leucemia, e a questão dela era que ela não consegue estar presente com ninguém, com as pessoas, e ela vive essa sensação. E quando a gente olha para a situação, eu imediatamente percebi que ela vive mais no mundo dos mortos do que no mundo dos vivos. E aí eu disse isso a ela: eu entendo que você não está presente, eu entendo que você não consegue estar presente, eu entendo que você não. Eu sinto que você vive mais no mundo dos mortos do que no mundo dos vivos. A hora que eu falei isso, ela ficou toda emocionada e disse: que estranho, porque estranho, mas isso tem total sentido. A minha filha, a mais velha, que tem uns 3 ou 5 anos no máximo, tá me falando o tempo todo de morte. O tempo todo ela fica me falando de morte. E
E realmente eu não consigo estar conectada com meu marido, com as minhas filhas, com a minha família. E o que a presença que eu tenho constante dentro de mim é do meu pai, que morreu cedo, que morreu já faz alguns anos, é do meu avô, que eu era neta. Eu sinto saudades do meu avô. Eu chorava quando eu era criança, meus pais falavam que eu chorava de saudades do meu avô. Avô esse que me conheceu, porque ele me eu nasci, ele morreu um mês depois. Então, quando eu era criança, eu chorava de saudades do meu avô. Um avô que, a princípio, ela praticamente não conheceu. Então, ela fala que nesses momentos que ela está distante, que ela está o tempo todo pensando nesse avô, nesse pai, que estão mortos. Então, ela tem leucemia, ela já teve câncer de tireoide e é uma pessoa que tem 30 anos. E você olha, você vê que ela vive no mundo dos mortos. Mas ela não tinha consciência disso. E hoje, quando na consulta falei sobre isso, ela imediatamente ficou alegre. Ela ficou alegre. Ela falou: nossa, é como se eu entendesse que existe um motivo para eu me sentir como eu me sinto a vida inteira. Eu me senti assim. Isso aí é um sorriso do rosto dela. Ou seja, nesse momento, ela tem a possibilidade de começar a descolar de uma dinâmica que ela vive aprisionada a vida inteira, desde criança, e que ela percebia isso através de as queixas dela de hoje era da ausência, mas na verdade muitas doenças. Então, a doença aí é uma forma de seguir, de querer honrar essas pessoas, de morrer. Mas a pessoa não se dá conta disso. Bom, mais alguém? A Dixa tem uma pergunta e a Cristina deixou também uma pergunta aqui no chat. Ok, a E a Clara Diksha falou: começa. seu exemplo é tocante, profundo e corajoso. Gratidão. Gratidão mesmo. Imagina. A Diksha. Oi, Chá. Oi, Diksha. A gente está falando de anorexia, né? Mas eu já vi, eu tenho a impressão que eu li o Bert falando alguma coisa da pessoa que é gorda, e ele fala assim, da necessidade da pessoa dizer, não, eu fico presente, eu não vou, não morro. Eu entendi dessa maneira, eu queria se você pudesse falar algo sobre isso. Eu não ouvi o começo, Diksha. Você pode repetir? Não, ao contrário da anorexia, pelo menos assim eu entendi, né? Quando a pessoa ela come muito, é muito gorda, e eu já vi o Bert falando assim, alguma coisa no sentido eu fico, né? Ao invés que seria, para mim, pareceu o contrário da anorexia. Bom, eu já vi o Bert tratar desse tema de várias formas, mas quando você fala dentro desse contexto, sim, tem a ver com isso, porque às vezes esse comer compulsivo é uma forma que a pessoa tem de tentar permanecer viva quando algo a puxa pela morte. Então, ao invés de comer, no caso ele diz, diga eu fico, né? Da pessoa transformar um movimento compulsivo numa outra atitude mais consistente no sentido de falar eu fico. Então, eu acho que isso é uma coisa, não sei se eu acho que a gente não pode tomar isso como uma coisa clássica para todas essas dinâmicas de obesidade. Mas nesse caso específico, provavelmente era isso que ele queria dizer, porque eu já vi isso também acontecer em algumas situações. Mais alguém? Sim, a Cristina perguntou: Renato, crianças e adolescentes que se automutilam, se cortam, por exemplo, teriam essa mesma dinâmica sobre a qual você está falando, de ir no lugar?
normalmente, na automutilação, não é essa a dinâmica de querer ir no lugar. Muitas vezes, a automutilação ela surge como um mecanismo neurótico que a pessoa tem para substituir uma outra dor que, para ela, a mutilação é menos dolorida do que uma outra dor mais profunda. Então, na mutilação, normalmente a pessoa ela usa isso como uma forma de substituir uma outra dor, né? Uma dor, ela se promove uma dor para anestesiar uma outra dor. Normalmente é isso que está presente atrás da mutilação. E outras vezes tem a ver com conflitos do casal. Muitas vezes também pode estar associado a uma criança fazer isso para chamar a atenção dos pais, o que é o menos frequente. O mais frequente é realmente para encobrir uma outra dor. É uma coisa mais neurótica, sabe? É um processo neurótico que entra como um processo meio substitutivo. Renato. Última pergunta. Sim. Quem que é? Eu acho que é a Valéria. Eu atendi uma adolescente uma vez, que ela se mutilava e ela falava que fazia isso para poder se sentir viva, porque ela tinha tanto sofrimento que ela se cortava para se sentir viva. Ela falava. Ou seja, ela precisava daquilo para sentir. Exatamente. Ela precisava da dor para sentir. Sim, sim. Já tive pessoas que se mutilavam que também tinham essas características. Sim. A Cristina agradeceu, Renato. Imagina, que é isso. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Já deu o nosso horário, né? Eu quero agradecer a Valéria pela leitura, agradecer a todos pelas perguntas, pelos compartilhar e também pela presença, porque a presença sustenta todo esse campo e esse encontro gostoso. Então, boa noite a todos, boa noite, Valéria, boa noite a todos aqui e boa noite, Larissa. Devolvo a palavra a você. Boa Até noite. semana que vem. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Gratidão. Tchau, tchau.